Vamos falar de uma das coisas mais incríveis da medicina, algo que mudou tudo, a anestesia geral. Sabe, a gente vai entender direitinho como funciona essa ciência de apagar e acender a consciência de forma controlada e, o mais importante, segura, usando os anestésicos inalatórios. Olha, é difícil até de imaginar, mas antes de 1846, cirurgia era basicamente uma tortura. Era o último recurso mesmo, uma experiência brutal. Mas aí, lá em Boston, uma demonstração pública mudou o jogo para sempre. Foi o começo do fim da dor na medicina como a gente conhecia. Bom, para entender essa história toda, a gente vai passar por alguns pontos. Vamos ver como era antes, entender essa jornada até a inconsciência, o que faz um anestésico ser ideal, como se mede a potência deles e, por fim, quais são as ferramentas de hoje. Bora lá. Certo, vamos começar com a parte mais fundamental. Muita gente pensa que a anestesia é como um interruptor de luz. Liga, apaga. Desliga, acende. Mas na verdade não é nada disso. É uma jornada, um processo com etapas bem definidas. E aí vem a grande pergunta para os pioneiros da anestesia. Tá, mas até onde a gente vai? Como saber se o paciente está anestesiado o suficiente, mas não demais? Era uma linha muito tênue entre uma cirurgia sem dor e o risco gigantesco. E foi aí que apareceu a primeira grande resposta para essa pergunta. Isso que a gente está vendo é basicamente o primeiro mapa da anestesia. Um cara chamado Arthur Gueddel, lá em 1920, ficou observando com muita atenção os pacientes recebendo éter e começou a notar padrões. Ele conseguiu descrever essa jornada para a inconsciência passo a passo. E o que ele descobriu foi que essa jornada tem 4 estágios. No primeiro, a pessoa fica sonolenta, a dor some, mas ela ainda está acordada. O segundo é super perigoso, uma fase de agitação, de delírio. O terceiro é o ponto ideal, o ouro da anestesia, onde a cirurgia acontece. E o quarto é a overdose, a parada respiratória. Então o trabalho do anestesista é levar o paciente direto para o estágio 3 e manter ele lá, em segurança, desviando dos outros. Beleza, agora que a gente já tem o mapa, vamos falar da ferramenta, o anestésico em si. Aí fica a pergunta, se o éter funcionava, por que não pararam por aí? Bom, porque ele era longe de ser perfeito, pensa bem. Ele era super inflamável, um perigo na sala de cirurgia e a recuperação era péssima, com muito enjoo. Então começou a corrida para achar a droga mágica, o anestésico ideal. E o que seria esse anestésico perfeito? A lista de exigências é grande, hein? Primeiro, óbvio, segurança. Nada de pegar fogo, ele precisa ser estável. Depois, ele tem que funcionar bem, fazer a pessoa dormir e acordar rápido, tirar a dor de verdade, relaxar os músculos e, claro, sem ser tóxico para o corpo. Ah, e se tiver um cheirinho bom, melhor ainda, né? Mas já vou dar o spoiler. Essa substância perfeita não existe. Na vida real, cada anestésico é uma escolha, um balanço. Um pode ser super rápido, mas irrita as vias aéreas. Outro é super seguro, mas demora mais para fazer efeito. A grande arte do anestesista é justamente essa, escolher a melhor combinação para cada pessoa e cada cirurgia. Isso nos leva a um ponto super importante. Se cada droga é diferente, como é que a gente compara uma com a outra de um jeito científico? Exato. Como é que se mede a força de um gás? A gente precisava de uma régua, um padrão universal. Algo que permitisse que um médico dissesse com certeza, ok, para esse paciente eu preciso de X% desse gás ou Y% daquele outro. Sem isso, a dosagem seria um puro chute. E a solução para isso tem um nome, CAM, que significa concentração alveolar mínima. O nome parece complicado, mas a ideia é genial. Imagina o seguinte, qual é a concentração mínima de um gás lá no pulmão que faz com que metade das pessoas não se mexam quando o cirurgião faz o primeiro corte? Essa é a CAM. É a nossa régua universal para medir a potência. Para ficar mais fácil, pensa no teor alcoólico de uma bebida. Uma cachaça forte tem um teor alcoólico alto. Você precisa de pouco para sentir o efeito. Com a CAM é o inverso. Um anestésico muito potente, ou seja, forte, precisa de uma concentração bem pequena para funcionar. Por isso a CAM dele é baixa. Quanto mais potente, menor a CAM. Só que, claro, as pessoas não são todas iguais. A CAM não é um número mágico que vale para todo mundo. Várias coisas podem mudar a quantidade de anestésico necessária. Por exemplo, uma pessoa mais velha ou uma grávida precisam de menos anestésico, ou seja, a CAM delas diminui. Já alguém com febre alta pode precisar de mais. O anestesista leva tudo isso em conta. Certo. Agora que a gente já sabe como se mede, vamos conhecer alguns dos astros do arsenal de hoje. O alotano foi um dos primeiros grandes sucessos depois do éter. Ele é bem potente e a pessoa adormece de um jeito mais tranquilo.
O problema? O nosso corpo processa, ou seja, metaboliza uma parte dele. E esse processo, em alguns casos bem raros, podia ser tóxico para o fígado. Depois veio o isoflurano, que virou o queridinho por muito tempo. E o motivo é simples, ele é super estável. O corpo praticamente não mexe com ele, o metabolismo é mínimo. Isso significa que o risco para o fígado despenca. É uma droga muito, mas muito mais segura nesse aspecto. E hoje em dia, um dos mais usados é o sevoflurano. Ele é o campeão da velocidade. A pessoa dorme e acorda muito rápido e o cheiro dele é mais suave, o que é ótimo, principalmente com crianças. O único detalhe técnico é que ele pode reagir com a cal sodada, que é um filtro do aparelho de anestesia. Então precisa de atenção nisso. Olhando essa tabela, a gente vê exatamente aquela história do balanço. Repara só, o alotano é o mais potente, tem a menor CAM. Já o sevoflurano tem a CAM mais alta, ou seja, menos potente, mas em compensação é o mais rápido de todos. O isoflurano fica ali no meio, sendo o pilar da estabilidade e segurança. Não tem um melhor, tem um mais adequado para cada situação. Então, no fim das contas, o que a gente tira disso tudo? Que a anestesia é uma arte de equilíbrio. Não é só dar um gás para a pessoa dormir. O anestesista está ali o tempo todo, de olho em tudo, ajustando a inconsciência, o alívio da dor, o relaxamento muscular, tudo ao mesmo tempo para manter a pessoa completamente segura.